Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Aviva no Senhor. Nós estamos meditando no tema Por que devemos orar por avivamento, e nós estamos meditando no livro de Êxodo, capítulo 33, e nós vamos dar continuidade então sobre a oração de Moisés. Nós vimos a semana passada que Moisés ele fez uma petição ao Senhor. Ele disse ao Senhor que não iria a lugar nenhum se o Senhor não fosse com ele, se a presença do Senhor não fosse com ele. Então, foi isso que Moisés fez. Ele orou, e nós vamos agora considerar a segunda parte desta oração de Moisés. Ele segue necessariamente, então, a primeira oração que ele fez, né? Ele segue falando, pedindo ao Senhor, na sua oração por poder, pois Deus tinha dito a Moisés: irá a minha presença contigo para fazer-te descansar. Olha só a importância de a oração feita por Moisés. Deus logo respondeu, falando então que a presença dele iria com ele para fazê-lo descansar. Esse tem sido a minha oração nesse tempo. Como aprender a descansar em Deus enquanto servimos a Deus. E Moisés então disse a Deus: se a tua presença, lembra, não for conosco, não nos faça subir daqui. Essa oração por poder sempre está em evidência na história da igreja ao longo de todos os avivamentos que aconteceram. Era uma necessidade no qual os intercessores sempre se conscientizaram. E há muitas razões para isso. A primeira, natural, era a consciência da grandeza dos problemas que eles estavam enfrentando naquele tempo. A força do inimigo que eles teriam que enfrentar. Aqui Moisés, lembrando das poderosas nações na terra da promessa, que eram os amalequitas e outras, e a tremenda tarefa que eles tinham de ocupar a terra. Ali eles estavam um povo nômade, estavam vagando pelo deserto, e eles iam se estabelecer numa terra, iam conquistá-la e habitá-la. Essa era a grandeza, do problema que eles enfrentariam. E subitamente eles param e se conscientizam então da imensidão desse problema. É preciso a gente enfatizar isso mais uma vez, porque para mim não há nada mais trágico em nossa situação hoje do que o evidente fracasso de tantas pessoas em compreender a magnitude do problema que hoje nos confronta. Se nós tão somente compreendêssemos a magnitude desses problemas, não haveria necessidade de instar as pessoas, ou convocar as pessoas, ou inflamar as pessoas para orarem por um avivamento ou buscarem um avivamento. Todavia, se os nossos olhos estiverem fechados, nós vamos achar que está indo tudo bem. Quando nós ouvimos os relatórios maravilhosos, quando vemos as atividades, mas não está tudo bem. Sempre devemos analisar os dados, sim, mas às vezes nós podemos nos sentir iludidos, até entusiasmados, por dizer o mínimo, mas há outros dados nisso. Nós devemos manter os olhos nos boletins e nas estatísticas de várias denominações. Examine esses dados. Examine o declínio no número de membros das igrejas, na frequência à escola bíblica dominical, a frequência nos cultos. O número está declinando em todas as denominações de forma alarmante. Hoje nós temos menos pessoas nas salas de oração,
nos cultos de adoração. Vocês pensariam ao ler certos jornais cristãos em que todo mundo está sendo convertido em certos países, sim, aonde há maior perseguição. Nós vemos a conversão, mas os países livres não está assim. As estatísticas mostram que igrejas estão diminuindo constantemente, ano após ano. E o que aumenta? Aumenta o vício, aumenta o pecado, aumenta a impiedade, aumenta a profanação. Isso já não está bem patente aos nossos olhos? Não podemos ver claramente, não só no nosso país, mas também em outros países. Não podemos ver essa modernidade em nosso tempo que não quer considerar o Evangelho. O sistema hoje rejeita o cristianismo. Isso está acontecendo não só no nosso país. Hoje nós vemos os homens mais preocupados com a prosperidade, não estão preocupados com as almas, não estão interessados em Deus. Como podemos estar descansados quando somente 10% do povo em nossos países se declaram realmente religiosos de verdade? Somente metade desses frequenta lugares de adoração, salas de oração. É uma situação do qual nós devemos não ser complacentes, pois vamos falar a verdade, não está tudo bem. Essa situação está indo de mal a pior e se tornando cada vez mais alarmante. E todos os nossos esforços não estão afetando a situação principal que nós estamos enfrentando. Sabemos que existem conversões individuais, mas o ponto que nós queremos realçar aqui é que Moisés e seu povo já estavam nessa posição, mas eles estavam rogando por algo extra, por algo mais, rogando por algo adicional, estavam rogando por algo excepcional, e essa deve também ser a nossa súplica. Não estou criticando o que está acontecendo, mas nós precisamos mostrar e ter a consciência que não é o suficiente o que está sendo feito. A tragédia aos nossos olhos é que os homens ainda não estão dizendo que isso é insuficiente. A situação está pior. E é aqui que o clamor e a súplica por o poder e por uma manifestação fora do comum entra em cena. Moisés e o povo compreenderam a natureza do problema que estava acontecendo, e não somente isso, eles compreenderam sua própria natureza. Então Moisés diz a Deus: se a tua presença não for conosco, não faça-nos subir daqui. A Bíblia afirma que Moisés era o mais manso dos homens que havia na terra, e essa era a sua glória. Ele compreendeu a sua fraqueza, ele compreendeu a sua incapacidade de levar aquele povo adiante na missão que Deus tinha dado, se o Senhor da missão não fosse com ele. Não vou seguir um passo em frente, ele disse a Deus, a não ser que me prometas que irá comigo. Quem sou eu para enfrentar essa situação? Mesmo a sabedoria que tu me destes não é suficiente. Eu quero uma garantia absoluta. E este poder, eu quero essa força. Moisés temia prosseguir sem Deus. Ele não queria prosseguir sem essa absoluta certeza da presença e do poder de Deus. Aí novamente está o elemento em que nós devemos buscar como igreja antes de um período de avivamento. É isso que muitas vezes leva a pensar que ainda temos um longo caminho pela frente, ainda não reconhecemos essa necessidade. Ainda estamos muito confiantes no que estamos fazendo, até mesmo orgulhosos das nossas realizações. Estamos convencidos de que estamos fazendo as coisas maravilhosas. Não estamos conscientes da nossa incapacidade. Não estamos conscientes da nossa fraqueza e nem da nossa necessidade de poder. Enquanto pensarmos que podemos organizar tudo isso, não há esperança para nós, pois o avivamento ele começa quando compreendemos que sem a manifestação do poder de Deus, nada nós podemos fazer.
Precisamos voltar à mesma posição em que o apóstolo Paulo encontrou-se tantas vezes. Por isso vamos citar esta passagem. Esse texto ele precisa ser proclamado em todos os lugares, em toda a igreja hoje em dia. 1 Coríntios 2, de 3 a 5 diz assim: Eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas da sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Então, nós temos absoluta certeza de que o Espírito Santo, se ele não nos acompanhar em tudo o que temos buscado diante de Deus, não há poder. Moisés já tinha chegado a essa posição. Ele compreendeu sua necessidade desse poder excepcional e, portanto, ele orou a Deus. Assim, devemos nós também considerar a súplica de Moisés pela presença de Deus, pela garantia e presença pessoal de Deus, para que possamos então encontrar o avivamento, tanto em nossas vidas como em nossas comunidades. Amanhã nós vamos passar para o terceiro motivo de por que devemos orar por uma autêntica e especial missão, olhando o versículo 16. Que Deus abençoe você. E até amanhã com os nossos devocionais matinais Aviva no Senhor. Que Deus nos conscientize da nossa verdadeira necessidade pessoal e comunitária em nome de Jesus. Amém.